Os oceanos são um berço da vida. Eles carregam espécies fundamentais para o equilíbrio do planeta, como as algas, que são os principais responsáveis por gerar oxigênio. Mesmo assim, nós jogamos cerca de 20 milhões de toneladas de plástico todo ano nos mares e depredamos a vida marinha. Nas últimas 4 décadas, cerca de metade das espécies animais foram extintas. Enquanto muitos destroem, entidades atuam protegendo e impedindo caças ilegais e festivais de matança de acontecerem ano após ano. Giga Pirá, carioca formado em design, resolveu fazer a diferença colocando a mão na massa. Desistiu de um emprego convencional para se juntar a Sea Shepherd, entidade fundada pelo capitão Paul Watson desde 1987. Giga, o que foi que te despertou para a conservação marinha? O que mais me chamou a atenção foi a situação crítica em que os oceanos se encontram. Desde muito tempo, e isso deu uma alavancada bem grande com a Revolução Industrial, é que o ser humano vem usando o planeta de uma forma como se não houvesse amanhã. Entender a relação entre as espécies e como o ecossistema funciona, o ecossistema terrestre funciona como um todo, os oceanos, com as marés e com o que acontece na vida em terra, foi o que me fez perceber que eu precisava fazer alguma coisa. E como que funcionam as ações, as intervenções da Sea Shepherd? Porque vocês são bem atuantes, vocês não ficam atrás de uma tela, vocês vão lá e realmente fazem. A Sea Shepherd ela é conhecida pelas campanhas de ação direta, apesar de ter muita campanha e muito envolvimento com educação ambiental, ou até em tribunal, com talvez mudanças de leis ou processos. Mas a Sea Shepherd funciona na linha de frente mesmo, é o que a gente sabe fazer desde 77. A Sea Shepherd ela se baseia no trabalho voluntário, na ação direta, então consegue reunir pessoas voluntárias do mundo todo, com diferentes históricos e diferentes caminhadas, mas com o mesmo propósito de lutar pela vida nos oceanos. Então, o que conecta todo mundo é essa percepção da urgência de lutar pela vida nos oceanos. E quais foram as últimas missões da Sea Shepherd? Porque vocês têm várias, mas as últimas grandes ações. Nesse momento, enquanto a gente fala, está tendo uma operação no norte do Golfo da Califórnia, no México, contra a pesca ilegal do totoaba. E aí, de carona, vai uma outra espécie que está super ameaçada, que é a vaquita, que é uma espécie de golfinho, o menor mamífero marinho do mundo. E só tem nessa região. Agora a situação é até mais crítica do que o boto cinza aqui. Tem menos de 30 indivíduos dessa espécie, no mundo todo. E a Sea Shepherd está lá para tentar tirar essas ameaças, que são essas redes ilegais e redes fantasmas. E foi inclusive a última operação que eu participei. A gente acabou de concluir também a Operação Nêmesis, que é contra a matança de baleia na Antártica, contra a frota baleeira japonesa, que vai todo ano com uma cota de, hoje em dia, de 333 baleias, e a gente tenta se colocar entre os baleeiros e as baleias para impedir isso fisicamente. E por que alguns países ainda insistem em caçar ilegalmente essas espécies que estão em extinção? Por ganância. Pura. Pura ganância e falta de vontade econômica e política. E o que você acha da definição que atribuem ao Sea Shepherd de ecoterrorismo? Eu acho equivocada, porque ecoterroristas são aqueles que... São eles. Exatamente, são os terroristas que atuam contra o ecossistema, contra o meio ambiente. Mas a gente abraça a bandeira pirata numa boa. Se os reais terroristas têm medo dos piratas, então a gente está feliz em causar medo neles. Qual é o jeito certo de chamar a atenção para a causa e realmente conseguir gerar mudança? Porque o mais difícil de hoje em dia é você gerar consciência nas pessoas e além disso, você gerar também uma atitude. Como é que vocês investem nisso? Você, principalmente? Eu funciono muito na base do exemplo. Eu me sinto inspirado por pessoas que vão e fazem as coisas e me mostram resultados, me mostram caminhos. E isso é o que me move. Então, eu acho que a inspiração, o exemplo pode mover muitas pessoas. Uma pequena ação pode, na verdade, parecer pequena, mas ela pode gerar
uma reação em cadeia e que aquilo vai se tornar uma coisa muito grande. Mas eu acho que, além disso, a educação é chave. Então, investimento na educação ambiental deveria ser obrigatório. E você esteve nas Faroe Islands, que você participou, você viu ao vivo o Grind, que é como eles matam as baleias, que é uma coisa horrível. E como é que vocês lidam com esse tipo de cultura em que a tradição milenar ela justifica tipos de crueldade? Porque isso está presente na história do homem desde sempre. Como é que vocês conseguem intervir nisso? Porque é muito complicado quando você fala de cultura, religião, dessas coisas que mexem com paixão realmente. Sim, é muito difícil chegar lá, ainda mais como um movimento global de voluntários internacionais, chegar num país e falar o que deve e o que não deve ser feito. Então isso é encarado dessa forma, quando que na verdade nós não estamos ali contra uma cultura, contra um povo ou contra uma bandeira. A gente está a favor da vida, a favor dos golfinhos e das baleias que estão morrendo por causa de uma cultura que deve morar no museu hoje em dia. Então, assim como existiam escravos, assim como as mulheres não podiam votar, tem coisas que ficaram no passado e que outras coisas que deveriam ter ficado no passado ainda não ficaram. E a gente tenta justamente levar essa ideia adiante, mostrar que coisas bárbaras e cruéis aconteceram no passado, mas não justifica para que continue acontecendo só porque já acontece há muito tempo. Sim. Então, uma coisa errada que vem acontecendo há centenas de anos não é uma justificativa para que aquilo continue acontecendo por mais centenas de anos ou por poucos anos. Se percebeu que uma coisa está errada, ela deve ser parada imediatamente. E a gente usa não só argumentos lógicos e de moral, mas a gente usa ciência para provar isso. Então, uma espécie de golfinho, por exemplo, que está livre e solta, uma espécie selvagem, que desempenha um papel no ecossistema marinho daquela região, quando você tira essa espécie, você está alterando tudo. Então, se, por exemplo, aquela comunidade vive da pesca, se você remover uma espécie daquele ambiente, você vai estar interferindo no maior ganha-pão daquela comunidade. Então, é uma coisa que deve ser pensada e trabalhada. E lógico que a gente não espera que isso aconteça da noite para o dia, mas se a gente for lá e puder passar um dia lá e bloquear, por exemplo, uma caça dessa, pelo menos alguns eu consegui salvar. E é isso que faz a Sea Shepherd andar para frente, são os resultados baseados em números de vidas salvas. Sim. E em quantos países vocês atuam, assim, quantos voluntários tem? É muito grande o número, né? São dezenas de países e milhares de voluntários, eu nem sei te dizer o número, porque cresce cada vez mais, né? Tem a Sea Shepherd está crescendo e vai abrindo entidades da Sea Shepherd em novos países, captando novos voluntários. Quanto maior fica a organização, mais campanhas, mais operações acontecem. E isso, além de trazer mais visibilidade, precisa de mais tripulantes, mais voluntários. Então, ela está presente no mundo todo, é um movimento global. E vocês têm voluntários, tanto mulheres, homens, eu vi que vocês têm voluntários surdos, todos os tipos, porque é todo mundo lutando por uma causa específica. O que une a gente é a causa, e não a condição em que determinada pessoa nasceu ou se encontra. Sim. E você falou do racismo, do machismo e o especismo, que é a próxima barreira, digamos, a ser derrubada, espero. E você tem visto mais pessoas, políticos e pessoas em posições de poder dar atenção a isso? Da nossa geração para baixo, você acha que a tendência é ser diferente no futuro? Sim, sem dúvida. Eu acho que está tudo caminhando para esse lado. Agora, não sei em quanto tempo, né? Até não posso prever isso, mas dá para ver a diferença acontecendo, assim, de poucos anos para cá. Desde quando eu comecei a me envolver com isso, eu já consigo ver uma diferença, uma mudança bem grande. Eu acho que cada vez mais esse assunto está em pauta, está sendo falado, tem que ser falado, e isso faz com que a causa ande para frente. E como que você consegue aplicar a sua causa no dia a dia, por exemplo, através do veganismo, de outras ações? O que mais dá para fazer
não só agindo lá nos mares, nos navios, mas também no dia a dia? Um ativista ambiental e pelos direitos animais, ele não precisa estar na linha de frente numa ação direta ou numa campanha para poder dizer que atua como ativista. Na verdade, isso acontece a partir do momento que você abre os olhos, acorda e vai tomar um café, por exemplo. Qualquer coisa que você se vista, qualquer coisa que você faça, se você deixar de explorar animais em qualquer um dos campos, seja no vestuário, na alimentação, no entretenimento, qualquer outra forma, você está atuando pela vida e não o contrário, pela morte. Então, um ativista ele pode viver a vida inteira em casa e ser um ativista que gera bastante resultado. E você falou antes da questão do exemplo, quem são, você diria, os seus maiores ídolos e as suas inspirações? Olha, é difícil essa, hein? Porque é maior responsabilidade, né? Falar o nome de alguém, sei lá, esquecer alguém também. Não, mas de repente alguma pessoa assim, uma figura grande que você... O próprio Paul, ele é uma pessoa que me inspirou, inclusive o que me fez entrar para assistir foi um documentário sobre a vida dele. Foi quando eu conheci a organização, então saber da história dele, de como ele encarou sempre essa questão do assassinato dos oceanos, me inspirou bastante. E outras pessoas que eu conheci ao longo dessas campanhas, capitães de navios, chefes de departamento, mas a figura que me vem à cabeça quando me perguntam sobre alguma inspiração é o Paul Watson. Maravilha. Obrigada, Gui, parabéns pelo trabalho. Nada, obrigado a você. Vitória Gadelha para a TV PUC e o canal no YouTube.